Olá, tudo bem? Eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho de Química Analítica, orientado pelo professor Dr. José Luiz Carneiro da Rocha, do 5º semestre de Farmácia Noturno. A nossa equipe é composta por Daniela Constantino Moura da Silva, Emily Vitória da Silva Carneiro, Luciana André, Maria Eduarda Mendes Santos, Maria Amélia Oliveira Franco e por mim, Namara Caroline Araújo Caramelo Antunes. O nosso projeto de pesquisa, ele teve como tema a determinação de ácido fosfórico H3PO4 em refrigerantes do tipo cola, por titulação potenciométrica. Os principais componentes dos refrigerantes são água, sulfato e cloreto, clorofenóis, metais, açúcar, concentrados, acidulantes, antioxidantes, conservantes, edulcorantes e dióxido de carbono. Introdução. O refrigerante, ele é uma das bebidas mais consumidas no mundo. E entre esses com grande consumo, o refrigerante do tipo cola entra em grande destaque. O ácido fosfórico, utilizado na fabricação, é representado quimicamente pela fórmula H3PO4 e é usado largamente na indústria alimentícia por apresentar baixo custo e o menor pH entre os acidulantes. Mas apesar da importância da presença no fósforo no corpo humano, o consumo excessivo do ácido fosfórico pode produzir grandes malefícios à saúde, como a osteoporose, pois o fósforo em excesso acaba competindo com outros nutrientes no organismo, impedindo principalmente a absorção do cálcio, essencial não só para a manutenção da massa óssea, crescimento infantil, como também no metabolismo de hormônio que ajuda a controlar o acúmulo de gordura. Legislação sobre os refrigerantes. Segundo a RDC número 05 de 2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, o refrigerante ele não pode apresentar concentração de ácido fosfórico maior do que 0,07. Por isso, propomos nesse projeto a análise do refrigerante cola de diferentes marcas para comparação do teor de H3PO4 presente em cada composição, verificando se todas as empresas obedecem à legislação. Justificativa. A utilização do ácido fosfórico na indústria alimentícia ele é utilizado como acidulante de refrigerantes, doces, molhos para saladas, geleias, fermentos biológicos e também é utilizado na refinação do açúcar. Já na indústria farmacêutica, ele é utilizado na obtenção de insulina, produção de antibióticos, fortificantes e etc. Tendo em vista a vasta utilização do ácido fosfórico como acidulante na indústria do ramo alimentício, principalmente na produção de refrigerantes do tipo cola, torna-se importante a averiguação da sua utilização nesse contexto, visto que pode influenciar diretamente na saúde dos consumidores. A alta concentração do ácido fosfórico no refrigerante pode ocasionar danos ao organismo, chegando a desenvolver doenças como a osteoporose, pois a presença do fósforo em excesso no corpo pode impedir a absorção de outros nutrientes importantes como o cálcio, provocando a descalcificação dos ossos e, consequentemente, a perca da massa óssea. Sabendo também que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina os limites legais da utilização desse acidulante na produção do refrigerante, propomos a análise de diferentes amostras de diferente sabor, cola, de diferentes marcas, para um estudo comparativo do teor do ácido fosfórico em cada uma, e verificação da adequação ou não das empresas ao que está disposto na legislação. Concentração de ácido fosfórico de 0,07%. Assim, para esse estudo, escolhemos a titulação potenciômetra, por ser um método simples e barato, se mostrando mais adequado para esse tipo de análise e apresentando resultados com alto grau de confiabilidade. O objetivo geral, basicamente, é determinar e comparar a concentração de ácido fosfórico em amostras de refrigerante. O objetivo específico trata-se de padronizar uma solução de hidróxido de sódio, uma titulação das amostras de refrigerante, construir uma curva de titulação e sua primeira derivada para cada amostra, determinar a concentração, comparar a concentração de ácido fosfórico das amostras de diferentes marcas e também avaliar as amostras que apresentam a concentração dentro da legislação. Falando um pouquinho sobre o referencial teórico, a titulometria volumétrica determina
a medida de volume de uma solução padrão e é necessária, né, para reagir completamente com a amostra. A titulação ela é realizada pelo gotejamento de uma solução padrão. Ela é feita através de uma bureta, né, onde a solução que você vai gotejando, você vai agitando para que a reação se complete. Aí você vai deixando a bureta gotejar e vai misturando a solução para que chegue ao ponto certo. A diferença entre o volume inicial e o final do titulante da bureta indica o volume de reagente necessário para completar a titulação. No caso das titulações de neutralização, usamos os ácidos e bases fortes para a solução padrão, que fornece o ponto de equivalência mais nítido quando comparamos ao ácidos e bases fracas. A diferença de volume entre o ponto de equivalência e o ponto final é chamado do erro de titulação e deve ser tão pequena quanto possível. Ela sempre vai existir como erros, os resultados dos erros aleatórios, né? Ou do procedimento, ou do sistemático, ou dos instrumentos. O ponto de equivalência química pode ser determinado através do uso do indicador químico ou de um método instrumental. O uso de indicadores ácidos bases para identificar o ponto de final da titulação é bastante comum em laboratórios, por ser um método simples e barato. No entanto, o uso de indicadores químicos tem suas desvantagens. A habilidade limitada da nossa visão em distinguir reprodutivelmente a cor imediata do indicador é um dos principais problemas, visto que o ponto de equivalência da titulação ocorre ligeiramente antes do ponto de viragem com o difícil de identificação. A titulação potenciométrica trabalha com o registro contínuo do potencial da célula durante o escoamento das pequenas frações do reagente. O volume de titulante que provoca uma variação rápida do potencial próximo, do ponto de equivalência, indica o ponto final da titulação. Alguns materiais utilizados, eu falo dos reagentes, foi solução tampão pH 4,0, 7,0, hidróxido de sódio, refrigerantes do tipo de Coca-Cola, água destilada, fenolftaleína, bifitalato de potássio. E além dele, a gente usou 16 materiais, para realizar o projeto, como papel higiênico, pipeta volumétrica, estufa, a bureta, o pH metro, o balão volumétrico e entre outros. Metodologia. Foi usada nesse trabalho a proposta da comparação entre diferentes marcas baseando-se nas obras de Moraes 2015, Chagas 2008 e Skug 2014, onde são detalhadas algumas particularidades, como no caso da preparação e padronização do hidróxido de sódio. Em 500 ml de hidróxido de sódio, que é igual a 0,1 mol por litro, que é o titulante na determinação do ácido fosfórico, igual a 2 gramas da base. No balão volumérico, dissolver em 50 ml de água deionizada sob agitação. Para padronizar o hidróxido de sódio, é usado como padrão primário o bifitalato de potássio seco em estufa, que é uma massa igual a 0,204 gramas, Essa massa é necessária para a neutralização de 10 ml de hidróxido de sódio, igual a 0,1 mol por litro. Adicionando a 3 gotas de fenolftaleína a 1%, que deixará rósea. O titulante será gotejado sobre agitação até ficar incolor, sendo triplicada e identificado as amostras. Tem também a seleção e preparo de amostras que são submetidas a banho de ultrassom por 90 minutos para desgaseificação, identificada considerando quantidade para análise triplicada para cada marca. Tem também o preparo do sistema de titulação potenciométrica, que é necessário a calibração do equipamento, do pH-metro, sobre as orientações do visor. A leitura inicial é o tampão pH 4,0 e em seguida tampão pH 7,0.
intercalando com lavagem do eletrodo com água destilada e enxugar com cuidado com papel higiênico até a calibração do fim ser confirmada. Na titulação das amostras, na bureta preenchida com hidróxido de sódio padronizado de cada amostra sobre agitador magnético, seguindo a ordem de edificação, com o eletrodo de vidro mergulhado na solução gotejando o titulante com a amostra registrando os valores de pH encontrados a cada 0,5 ml escoados, até o pH ficar constante em excesso de hidróxido de sódio. A titulização é o processo envolvido entre a analito e a solução de concentração conhecida. São duas espécies para ser descoberta a concentração na representação de uma titulação. Geralmente o titulante é a solução da concentração conhecida, vai ficar na bureta, e o titulado, que é a solução analito, vai ficar no Erlenmeyer. A solução padrão é aquela cuja concentração é conhecida com grande exatidão e são preparadas a partir de padrões primários que são determinantes e utilizados para a determinação da concentração de soluções ácido-bases que passam a ser chamadas de padrões secundários. Na titulação, o interesse é determinar a concentração de analito das substâncias que estão sendo analisadas e possui algumas características importantes para determinar o analito, como conhecer a reação entre duas espécimes, como elas reagem, saber concentração e volume gasto da solução padrão para reagir completamente com o analito, qual a concentração da solução padrão que usou na titulação, qual o volume da solução padrão que escorreu pela bureta e chegou ao Erlenmeyer e reagiu com todo o analito e mudou de cor. A titulação deve ser triplicada com identificação das amostras, resultando na média de 3 aferições. Tem também a detecção direta do ponto final. São os dados obtidos nas titulações organizadas em colunas. Primeira coluna com o volume e a segunda coluna com os valores de pH. Em um gráfico, em função do volume do titulante, para cada amostra titulada. Detecção também do ponto final da primeira derivada, caso não seja possível determinar o ponto final no gráfico. Constrói-se uma tabela onde a primeira coluna com a variação do potencial por unidade de titulante, ou seja, a primeira derivada numérica e a segunda coluna o volume médio. Quando inserimos o gráfico seguindo o procedimento para o primeiro gráfico, obtém-se uma curva com o máximo correspondente ao ponto final de titulação. De acordo com Skugg, 2014, página 571, se a curva de titulação é simétrica, o ponto de máxima inclinação coincide com o ponto de equivalência. Com o básico e refrigerante é a bebida mais consumida no Brasil e a Coca-Cola é a que mais se destaca, e as quantidades de aditivos variam conforme o interesse e o objetivo de cada fabricante, porém existe uma norma a seguir para determinados tipos de ativos que possam causar danos à saúde. O pré-projeto foi de grande valia. Levantamos informações importantes, como medir o teor do ácido fosfórico na Coca-Cola e quanto é importante esse processo de titulação potenciométrica, uma ferramenta capaz de averiguar se realmente está seguindo as normas, útil na prevenção de danos à saúde.